Sejam muito bem-vindos ao canal da Soul. Você sabe qual é a diferença de densidade e de volume específico? Se você sabe, top. Se não, fica aqui comigo que você vai aprender hoje, tá? Mais uma aulinha aí chegando no nosso YouTube, contribuindo aí com o crescimento profissional das pessoas que nos seguem. Muito obrigado pelos que pedem tema, perguntam, interagem com a gente. Isso é combustível para que a gente consiga manter trazendo conteúdo aqui para vocês. E essa é o objetivo principal. Então vamos lá falar sobre densidade e volume específico. Bem simplista, a densidade é quanto pesa um certo volume, tá? Então, se a gente precisa saber qual é a densidade específica de um determinado termoplástico, se a gente tem uma amostra, a partir dela você consegue saber essa densidade, tá? O volume específico é o quanto ocupa certa massa. Então, assim, o quanto de material cabe em um determinado espaço. Então, o volume específico ele mede essa questão. E tendo um deles, você consegue, por fórmula, chegar no outro, tá? Então, por exemplo, se nós temos a densidade, imagine que a densidade do seu material seja 0,9 e eu quero saber o peso, o volume específico, né? Então, nós temos a fórmula para isso, tá? Que é o que está representado aqui, ó. O V sendo o volume, o 1 sendo o fator da fórmula e o 0,9 a densidade. Então, se eu faço essa continha básica aqui, ó, vamos fazer juntos aqui, ó, 1 dividido por 0,9, eu tenho 1,11 centímetros cúbicos por grama, tá? Então, eu teria aqui o volume específico. A unidade de medida ela já é bem orientativa, tá? Então eu tenho 1,1 centímetros cúbicos a cada grama. É o quanto ocupa de espaço, de massa ali, a medição volume específico, tá? E a densidade não é diferente. Se eu tenho meu volume específico, eu aplico também uma formulazinha, a que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então eu tenho o meu volume específico, quero saber a minha densidade. Então eu vou aplicar a mesma fórmula que está aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho o volume, que é a minha variável que eu quero encontrar, 1 que é o fator da fórmula, e eu tenho o meu volume específico, tá? Então eu vou pegar ali a densidade, eu tenho a densidade, vamos lá, eu tenho a densidade, o 1 que é fator de fórmula, e eu tenho meu volume específico. A partir desses dados, eu chego na densidade. Então eu tenho ali o 1 dividido por 1,25, que é o meu volume específico, eu tenho 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então é o que pesa ali, transformando o volume específico em densidade, tá? Então, se eu tenho a densidade, eu consigo chegar a calcular via fórmula o meu volume específico. Se eu tenho o meu volume específico, eu também consigo calcular a minha densidade. O interessante aqui é saber o seguinte: o volume específico ele altera em relação à temperatura e pressão. Então, aqui tem um gráfico bem simples de um PP genérico. Tá? Aqui são as pressões às quais ele foi submetida e aqui a evolução de temperatura. Tá? Então, partindo aqui de 25 graus, tá? A 200 megapascal, ele tem aqui ó, um ganho de volume específico ao longo do aumento de temperatura até essa estabilização. E quando eu vou alterando essa pressão, ó, eu vou diminuindo a 150 megapascal, ele já parte de um volume específico maior, ele vai ganhando volume e depois estabiliza também. Então, ao passo que eu aumento ou diminuo essa pressão, o material ele tem um comportamento aqui bem fácil de entender, né? Então, se eu tenho uma pressão alta, esse volume específico
ele começa aqui em um determinado valor, tá? Ao aumento de temperatura ele vai ganhando volume até a estabilização, tá? Então eu tenho como variável a pressão, a temperatura e aqui eu tenho o volume específico na escala, tá? Então, o volume específico versus temperatura. E aplicando pressões diferentes, o material tem um comportamento diferente, bem didático e entendível aqui pelo gráfico, tá bom? Então, eu acho que é isso, bem breve, objetivo. Então, se você tem a densidade, você consegue saber seu volume específico, e se você tem o volume específico, você também consegue saber a sua densidade. E aqui eu explanei um pouquinho do que acontece com o volume específico se submetido a esse teste aqui de temperatura e pressão. Fechou? Gente, fique com Deus. Hoje a aula era bem prática, objetiva, para que vocês tenham mais um conhecimento aí no repertório. Um grande abraço.